pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo da página O Mundo da Incerteza. E começa hoje nossa nova série aqui no canal, Biografias. E para começar bem, vamos falar daquele que talvez seja o maior cientista do século XIX, Michael Faraday. Faraday é considerado por muitos o maior experimentalista de todos os tempos. Um cientista brilhante e que teve inúmeras influências na física e também na química. Apesar de sua pouca formação matemática, Faraday se destacou pelo seu enorme lado experimental. Faraday nasceu em Newington, Surrey, Inglaterra, em 1791, filho de James Faraday e Margaret Hastwell. Faraday não teve uma boa educação. Aos 10 anos sabia apenas escrever e um pouco de aritmética. Faraday começou a trabalhar aos 13 anos de idade como menino de recado de um comerciante de livros, George Ribot, um imigrante francês que foi para Londres devido à Revolução Francesa. Aos 14 anos, se tornou aprendiz de Ribot e finalmente começou a se dedicar aos estudos. Em 1812, Faraday assistiu a uma série de conferências do famoso químico Humphrey Davy. Se interessou e pediu um emprego, coisa que ele só conseguiria um ano depois. Faraday se tornou então assistente de Davy na Royal Institution de Londres. Davy foi um químico brilhante, e seu laboratório era um dos mais bem equipados da Inglaterra. Com ele, Faraday fez um estudo sobre o cloro, experiências sobre difusão de gases e liquefação, dentre tantas outras atividades. Em outubro de 1813, Faraday acompanhou Davy em uma viagem pela França, Itália e Suíça, e conheceu importantes cientistas de diferentes áreas, como Alessandro Volta e Joseph Gay-Lussac, e aprendeu a ver e pensar os problemas científicos. Pouco mais tarde, Davy reconheceu o potencial de Faraday e o deixou participar ativamente de suas experiências. Faraday começou a ler todos os livros de ciência que encontrava, começava então a nascer um gênio. Em 12 de junho de 1821, casou-se com Sarah Bernard e não tiveram filhos. Em 1820, Hans Christian Ørsted, um físico dinamarquês, provou que corrente elétrica produz campos magnéticos. Era algo curioso. A corrente elétrica gerava um campo magnético circular em torno do fio, chamando a atenção da comunidade científica. Faraday também se interessou pelo fenômeno, e em 1821 foi chamado por Richard Phillips, editor da revista Annals of Philosophy, a escrever artigos sobre eletromagnetismo. Faraday iniciou uma série de experiências inovadoras sobre rotações de ímãs, condutores de eletricidade, utilizando os efeitos eletromagnéticos. Na prática, ele conseguiu produzir rotações contínuas de fios e ímãs. Em outras palavras, conseguiu transformar energia elétrica em energia mecânica. Esse trabalho, conhecido como as rotações eletromagnéticas, se constituíram sua primeira contribuição importante ao desenvolvimento da nova área. Isso lhe valeu uma grande amizade com outro grande cientista, André-Marie Ampère. 28 de dezembro de 1824, Faraday realizou uma experiência que marcou o início de sua busca pelo efeito da indução eletromagnética. A experiência consistiu em introduzir um ímã em um solenoide, que transportava corrente elétrica por estar conectado aos polos de uma bateria, cujas extremidades estavam ligadas a um galvanômetro, aparelho utilizado para detectar variações na corrente elétrica. A motivação da experiência pareceu seguir um raciocínio simples. Se a corrente elétrica produz o efeito sobre os ímãs deveriam produzir efeitos sobre a corrente elétrica. Embora saibamos que Faraday deveria ter observado alguma variação na corrente quando movimentava o ímã no interior do solenoide, ele nada observou. Faraday só obteve sucesso com a indução eletromagnética em 1831, conseguindo induzir uma corrente elétrica pela variação de um campo magnético. Foi a demonstração do primeiro gerador, também conhecido como dínamo, que transformava a energia mecânica em energia elétrica. São diversas as aplicações dos geradores em nosso mundo moderno. Uma delas é a sua utilização em nossas usinas hidrelétricas, que são nossa principal fonte de energia elétrica. No final daquele ano, Faraday anunciou a formulação da Lei da Indução Eletromagnética. Infelizmente, a precária formação de Faraday o impediu de formular matematicamente a lei, coisa que só seria feita anos mais tarde por James Clerk Maxwell.
Foi também Maxwell que deu sequência aos seus estudos sobre as linhas de força, origem do conceito de campo. Faraday também criou as bases para o transformador elétrico e indiretamente inventou a corrente alternada. Em 1824, Faraday obteve cloro líquido e com isso garantiu uma cadeira na Royal Society. E em 1825 descobriu o benzeno. Em 1827 foi convidado para dar aulas na Universidade de Londres, mas rejeitou. Em 1832 fundou a eletroquímica e desenvolveu as leis fundamentais da eletrólise. Com a lei de Faraday da eletrólise, é possível descobrir a massa produzida de uma substância através da eletrólise, apenas sabendo a corrente entre os eletrodos e o tempo e a massa molar da substância. Também descobriu a constante que leva o seu nome, a constante de Faraday. Faraday criou os conceitos de eletrólito, anodo, cátodo e íon. Pela eletroquímica, Faraday ganhou a medalha Copley em 1832. Em 1833, tornou-se professor de química na Royal Institution. Faraday teve importância na química como descobridor de 2 cloretos de carbono, investigador das ligas de aço e produtor de vários tipos novos de vidro. Também investigou a luz polarizada e aperfeiçoou lentes de telescópio. Em 1857, John Tyndall o convidou para presidir a Royal Society, mas Faraday recusou. Durante toda sua vida, Faraday nunca se beneficiou industrialmente ou financeiramente das aplicações de sua descoberta, tendo se mantido na Royal Institution até o fim de sua carreira. Seus cadernos de laboratório, conhecidos como diários, foram preservados e publicados, se tornando uma importante fonte de dados sobre seu trabalho. Também sua correspondência foi editada e publicada. Em sua homenagem, a unidade de capacitância é denominada Farad. Em 1858 ele se aposentou e em 25 de agosto de 1867, Faraday morreu em Hampton Court, aos 75 anos. Foi enterrado no cemitério de Highgate. Bem, como vocês perceberam, o cara foi realmente um gênio, fundamental na química e na física, e foi recebido até mesmo pela rainha da Inglaterra. Era um gênio e ao mesmo tempo humilde, que recusou diversas vezes a oportunidade de ter um cargo que lhe desse prestígio financeiro e político. E ele mostrou que mesmo sem uma boa formação, apenas com força de vontade podemos desbravar a mãe natureza. Bem pessoal, espero que gostaram. Se gostou, não se esqueça de dar um joinha e se inscrever no canal. Espero que essa foi a primeira de muitas biografias e para continuar preciso do apoio de vocês. Valeu por assistir e até mais.